Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? É difícil nós louvarmos quando nós estamos passando por dificuldades. Agora, no entanto, isso pode acontecer quando nós temos a esperança de que as coisas vão mudar. E é isso que nos mostra o texto da nossa devocional de hoje, que se encontra no Salmo de número 113. Nós veremos hoje dos versículos 7 a 9, que dizem o seguinte: Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Meus irmãos, o Salmo 113 apresenta uma convocação para o louvor. Nas devocionais anteriores, nós vimos quem deve louvar, que são os servos do Senhor. Nós vimos a quem devemos louvar, que é o Senhor. Nós vimos também quando devemos louvar, ou seja, sempre, e onde devemos louvar, que é em todo lugar. Agora, o salmista não apenas nos convoca a louvar, mas ele também nos mostra a razão pela qual nós devemos fazer isso. Vimos que a primeira razão é o fato de nosso Deus ser transcendente. E a segunda razão é que Deus também é imanente. E hoje nós veremos a última razão apresentada no Salmo. Até agora nós vimos nos versículos anteriores que Deus ele não fica apenas nos céus, mas ele também se inclina para olhar, para contemplar, para dirigir a sua atenção para nós, para as pessoas deste mundo. Agora, no entanto, o texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra que Deus não fica apenas olhando dos céus com algum tipo de curiosidade a respeito da humanidade. Não, ele age, ele se envolve, ele interage, ele se relaciona com a humanidade, ele cuida dos fracos, ele levanta os necessitados e os pobres, ele os exalta e os abençoa, conforme diz o texto. Ele fez isso com Jó. O texto também fala de fazer a estéril uma mãe de filhos. A Bíblia também nos mostra que Deus fez isso com Rebeca, com Raquel, com Sara, com Ana. Agora, Deus nem sempre faz isso. É claro que Deus cuida de nós, mas nem sempre Ele torna os pobres ricos e poderosos, e nem sempre Ele transforma a estéril em mãe de filhos. Mas isso não muda a verdade que o texto nos ensina, de que Deus pode fazer essas coisas ainda hoje, e Ele fará plenamente tudo isso com nós que somos cristãos no último dia. Então, meus irmãos, Deus cuida de todos nós e Ele supre cada uma das nossas necessidades. Deus levanta alguns pobres e necessitados e os torna ricos e poderosos para que a sua própria glória seja vista através deles. E Deus levantará cada um de nós, cristãos, que confiamos nele, que sofrem pelo seu nome, seremos exaltados por ele, por toda a eternidade. Meus irmãos, nós somos convocados para louvar, e o Salmo termina da mesma forma que ele começa. O texto diz: Aleluia, louvem ao Senhor. Meus irmãos, esse é o nosso dever. Devemos louvar ao Senhor porque sabemos quem Ele é. Temos o privilégio de louvar o nosso Deus porque sabemos que Ele é digno. Ele se importa conosco e Ele cuida de nós, apesar da sua grandeza e da nossa pequenez. Meus irmãos, o texto bíblico nos ensina que nós devemos louvar o nosso Deus porque Ele se envolve, Ele abençoa, Ele cuida daqueles que nele confiam. Eu não sei qual é o problema ou a dificuldade que você tem enfrentado hoje, mas você crê que Deus pode mudar essa situação e te abençoar? Você crê que todos aqueles que confiam em Deus serão exaltados no porvir quando nós estivermos com o Senhor? Que essa esperança inunde o seu coração
e o conduza ao louvor, mesmo que seja em tempos difíceis. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e até a próxima.